Olá, tudo bem com você? Como é que passou a sua semana? Como é que foi o seu estudo da semana anterior para essa semana? Tem conseguido aprender bem? Tem conseguido estudar? A gente está no nosso curso de teologia, nós estamos hoje indo para a aula número 12, ainda dentro do capítulo 10 da nossa apostila, e que bom poder ter você aqui conosco, que bom estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar a Bíblia, para a gente estudar o plano que Deus tem para a gente. O nosso assunto de hoje é um assunto muito especial. Eu considero esse um dos assuntos mais importantes da Bíblia, e a gente hoje vai entrar justamente no capítulo 25 e vai tentar destrinchar ali tudo que a Bíblia fala a respeito do santuário de Deus, tá bom? Então pegue a sua apostila, pegue o seu caderno de anotação, pegue sua Bíblia, a gente hoje vai estudar o assunto do santuário. Relembrando, né, que nós estamos dentro ainda do Monte Sinai, tá bom? Nós vimos, fazendo um breve resumo, o povo saiu da terra do Egito, foi numa caminhada de quase 45 dias, chegaram ao pé do Monte Sinai e lá eles receberam todas as instruções de Deus. Tudo relacionado ao santuário, aos 10 mandamentos e tantas outras leis. É o que a gente vai ver hoje sobre o santuário. Por que Deus estava fazendo com eles ali? Estava preparando esse povo para aquilo que viria no futuro, que seria justamente eles herdariam a terra prometida. Então eles chegariam lá tendo os mandamentos, já recebendo uma educação de Deus, recebendo o santuário e estariam prontos para funcionar como povo. Tudo que Israel fizesse naquele momento deveria servir para atrair todos os povos. Todas as leis de santidade, as regras e tudo isso serviriam, na verdade, para que o povo pudesse ter uma impressão muito profunda a respeito de Deus e se preparasse para ser representante de Deus diante das nações, tá bom? É o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Quero convidar você para a gente fechar os olhos e conversar com o Senhor nesse momento. Amado Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigado pelo estudo que a gente tem feito da Tua Palavra e que Tu nos ajudes a continuar estudando e aprendendo esses assuntos tão importantes relacionados à Bíblia. Que Teu Espírito possa nos conduzir nessa aula de hoje e que a gente aprenda profundamente a respeito do santuário e de como o santuário foi importante para o povo de Israel e como ele é importante para a gente hoje também. Esteja conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos lá. Olha aí na tela, hoje é a nossa aula número 12, tá? A gente está dentro ainda das 4 etapas da história, dentro do período da redenção, e é interessante porque o santuário é o que mais fala sobre redenção ou salvação. Quer conhecer sobre o santuário? Quer conhecer sobre o plano de Quer conhecer sobre o plano de salvação? Olhe no santuário, tá bom? Hoje é a nossa aula número 12 sobre o santuário. Então, para a gente entender a nossa aula de hoje, essas aqui são as perguntas que vão nos guiar. Qual que é o propósito do santuário? Que modelo foi seguido? Como era o santuário? O que ele representava e o que significa ser a sombra? A gente vai falar sobre esse assunto hoje, tá? O santuário, ele ocupa um lugar central, principal, justamente na palavra de Deus, na Bíblia. Se você tem dúvida se o santuário é importante ou não, é só você ver a quantidade de capítulos que o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quantos capítulos desses 5 livros são dedicados ao santuário? 45 capítulos. Se você olhar os livros proféticos, você encontra mais 45 capítulos nos livros proféticos. E se você olhar o livro de Salmos, você encontra mais de 150 versos dedicados somente ao santuário. Tamanha importância que o santuário tinha para o povo de Israel, para o Antigo Testamento. Tá? E há um texto aqui do livro de Salmo, capítulo 77, verso 13, que eu queria que você olhasse comigo. Deus diz assim, ó, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Que caminho Deus está falando aqui nesse texto? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Aqui está uma referência a respeito do caminho da salvação. Quer ser salvo, você precisa passar pelo santuário. O caminho para a salvação passa necessariamente pelo santuário. Então, a gente vai entender hoje o propósito, o plano de Deus, a estrutura, como funciona, porque essa era uma linguagem visual que Deus utilizava para que o povo tivesse uma impressão profunda
de como acontecia na prática o plano da salvação, tá bom? Então, a primeira pergunta é sobre o propósito do santuário. Para que o santuário existe? Aí você vai encontrar um texto de Êxodo capítulo 25, verso 8, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, só para você ter uma noção, né? Só para lembrar, a gente viu na aula passada, que no capítulo 20 é sobre os 10 mandamentos, tá bom? Aí Deus deu mais algumas leis para o povo, agora você tem o capítulo 21, 22, 23, diversas leis, e no capítulo 25, então, Deus agora dá ordens a respeito da construção do santuário. No verso 8 diz assim, ó, e me farão um santuário. E agora Deus fala o porquê de fazer o santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Olha que coisa bonita isso. A palavra habitar aqui, a palavra hebraica, é a palavra saquem, tá? A palavra saquem. É dessa mesma palavra que seria utilizada o saquem, está relacionado, né, à habitação, à moradia. E saquem dá origem também à palavra shekinah, tá? Ou saquem ou shaquem, tá? Está relacionado depois na frente a palavra shekinah. E Shekinah era justamente aquela luz que brilhava no meio dos querubins. Essa luz brilhante era ali um símbolo muito bonito. Um símbolo não, né? Um sinal visível da presença de Deus. Então Deus queria fazer um santuário para habitar no meio do povo. Agora, há um outro ponto interessante aqui. Lá no livro de João, capítulo 1, verso 14, Deus fala o seguinte, João escreve o seguinte, o verbo, que era Jesus, se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali é a mesma palavra, né? Na verdade ele escreveu em grego, mas há uma relação entre essa palavra habitar no Novo Testamento e a palavra habitar no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus ele fez o tabernáculo para habitar no meio do povo. E agora Jesus, o próprio Jesus vem e vai fazer a gente chama esse verbo, né? Jesus tabernaculou no meio de nós. Ele montou aqui o seu tabernáculo, ele era o próprio tabernáculo, tudo apontava para ele. E ele veio para habitar entre nós, para que a sua presença fosse visível e fosse evidente, tá? Agora, esse é o propósito do santuário, para que Deus habitasse no meio do povo. Mas no capítulo 25, no verso 9, diz assim, ó, qual que é o modelo que o povo seguiu? Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aqui há uma coisa interessante, que Deus aqui está mostrando para o povo, que há uma palavra, é a palavra tabnit. A palavra tabnit em hebraico está relacionado a isso, a um modelo, a uma figura, a uma representação que Moisés veria, tá? E depois ele deveria reproduzir esse santuário aqui na terra. Então, é muito legal esse ponto, porque essa palavra tabnit se refere a um desenho ou modelo para um edifício. É como se fosse uma planta. Ele viu esse modelo, ele entendeu o que acontecia no céu e ele vem aqui para a terra depois, Moisés desce do monte, né? Já estava na terra, ele desce do monte e constrói o santuário conforme ele tinha visto o modelo, o tabnit que Deus havia mostrado para ele. Mas espera aí, se Moisés copiou um modelo e o da terra é uma cópia de um modelo, que modelo que ele seguiu? O tabernáculo do céu. Há um texto aqui que eu queria que você olhasse comigo, e está aqui está aqui da nossa apostila, que diz assim, ó, o santuário celestial, que é o modelo que Moisés copiou, é o lugar da morada de Deus. É o lugar de reunião, de adoração e onde ele manifesta sua vontade, o seu juízo e o seu perdão. É o lugar onde o Deus transcendente se encontra com as suas criaturas celestiais. Então, o santuário do céu é esse padrão, esse molde, tá? Ele é o definitivo. Então, o da terra é apenas uma cópia do modelo original, tá bom? Agora, quando a gente fala a respeito aqui do santuário, aqui tem mais uma frase que eu queria mostrar para você que diz assim, ó, o santuário terrestre, ele representava o santuário celestial, que era o centro, o centro do governo de Deus. Então, o santuário celestial, ele serviu de cópia, de modelo para o santuário da terra. Vamos entender um pouquinho a estrutura do santuário? Essa estrutura ela é muito importante
de a gente entender aqui, tá? A estrutura do santuário. Eu queria que gostaria que você fosse comigo aqui no quadro, para a gente poder entender melhor isso. Pontos cardeais: norte, sul aqui embaixo, leste e oeste, tá bom? Aparece todas as letrinhas, aparece, né? Tá bom. Então, olha só, norte, sul, leste e oeste. O santuário deveria ser virado para o lado leste, para esse lado, para que quando uma pessoa fosse adorar a Deus e estivesse entrando aqui no santuário, o sol que nascia nesse lado, aqui é um desenho espetacular, né? Esse sol aqui está muito feio. Vamos lá. Vamos fazer um sol aqui mais bonitinho. Puxa vida, eu desenhei o mesmo sol. Tá bom. Quando uma pessoa virada, né, com a face virada para o santuário, ela estava dando as costas para o sol. Tá bom? Então, o povo de Israel deveria construir um santuário que ele fosse mais ou menos assim. Essa é a estrutura do santuário, tá bom? Aqui você está olhando de cima, tá? Em volta aqui tem todo o povo de Israel, as 12 tribos. Então aqui você tinha, a gente vai ver aqui detalhadamente, o altar de holocaustos, a pia, que é para lavar aqui as mãos, o ritual de purificação. E aí aqui nós temos o tabernáculo em si, que é a tenda, que era dividido em 2 compartimentos, tá bom? O lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui havia mais alguns móveis, que no caso é a mesa com os pães, o candelabro, o altar de incenso, e aqui você tinha a Arca da Aliança, tá? É muito importante você saber desenhar o santuário. É muito importante saber desenhar isso aqui, porque é a base de grande parte das doutrinas da Bíblia, tá? A estrutura do santuário é algo muito especial. E agora a gente vai ver algumas imagens que mostram justamente como que funcionava o santuário na prática, tá? Esse aqui é um esquema do santuário, onde você tem aqui o santuário exatamente no centro, certo? Santuário no centro, tabernáculo, e você tem as 12 tribos que estão arrumadas, agrupadas exatamente ao redor aqui do santuário. Então você tem Moisés, Arão e os sacerdotes que ficavam exatamente em frente à entrada do santuário, e os demais povos que funcionavam como os servidores do templo, tá? Eles estavam ao redor do tabernáculo. E por atrás deles, então, havia todos os povos, todas as 12 tribos de Israel, tá bom? Aqui é uma estrutura um pouco mais nítida, né? Então você consegue perceber do lado aqui desse boi, desse gado, você tem ali a figura de um homem. É exatamente o tamanho desse homem olhando, a proporção, né, desse homem olhando para todo o santuário. Então era uma estrutura bem grande. A gente vai ver detalhado agora aqui como que Deus estava mostrando tudo isso e como que seria então todas essas questões do santuário. Então aqui está o desenho, como eu desenhei ali no desenho anterior. Para a gente entender então, peça por peça, vamos entender sobre o que tinha dentro do santuário. A primeira peça que eu quero mostrar para você aqui é o altar de holocaustos, tá? O altar dos holocaustos, o holocausto significa uma oferta totalmente queimada, ele era feito de madeira recoberto de bronze. Praticamente todos os móveis do santuário eram feitos de madeira de acácia, uma madeira muito nobre e resistente. Então o altar de holocausto ele era recoberto por bronze. E há um ponto interessante aqui nesse altar, porque era uma estrutura de mais ou menos 2,3 metros de comprimento, tá? Por 1,40 metro de altura. Então ele era uma estrutura grande, se a gente pensar, uma grande caixa enorme, né? Onde ali eram feitos os holocaustos, certo?
Basicamente ele era uma caixa oca, não, era uma caixa oca com uma grelha em cima, e haviam 4 chifres nas pontas desse altar de sacrifício. Esses chifres eles tinham uma representação muito bonita aqui, mas o sentido interessante é que esses chifres eles representavam o poder, eles tinham um símbolo muito bonito na Bíblia, você pode olhar depois na apostila com calma, mas se um pecador estivesse desesperado, ele corria para o santuário e se agarrava na ponta daqueles chifres. Ali, se ele fizesse esse ato, ele seria preservado, certo? Ele teria uma outra chance de pelo menos ser ouvido. Então, se estivesse sendo perseguido, alguma coisa assim, nada poderia acontecer a quem se agarrasse nos chifres do altar de sacrifício. Então, o altar de sacrifício, ele era era a vívida presença constante, a vívida presença constantemente lembrava o povo de que eles somente poderiam vir a Deus através do sacrifício. Olha que interessante. A primeira coisa que o povo olhava quando entrava no santuário era o altar de sacrifício. Por quê? Porque era justamente isso. Toda vez que eles entravam lá e olhavam o altar, eles sabiam que não poderiam chegar até Deus se não trouxessem uma oferta, se não adorassem a Deus através de um sacrifício. Então aqui é um sentido muito bonito, muito especial, que a gente pode aplicar para os nossos dias hoje também. Agora, quando a gente fala da pia de bronze, há uma outra figura também que é muito debatido na Bíblia isso aí, pelos teólogos, porque ela não tem muitas medidas específicas. O que a gente sabe é que esse bronze ele foi feito a partir dos espelhos que as mulheres hebreias ofertaram para o templo. Então, eles derreteram aquilo ali, né, e fizeram e reutilizaram, então, como diz Êxodo capítulo 38, verso 8, eles então utilizaram aquilo. Então, para fazer, né, a pia de bronze. Então, a pia de bronze ela era um momento onde o sacerdote, após fazer o sacrifício, cortava ali, degolava o animal, fazia toda a separação e tal, ele então se purificava ali, tá bom? Ele limpava ali as suas mãos para então entrar no santuário propriamente dito, ou no tabernáculo, ou na tenda ali que a gente vai ver agora, tá bom? Agora, uma outra questão interessante, ainda dentro disso, o altar de sacrifício e a pia de bronze estavam dentro do pátio. Quando o sacerdote olhava tudo isso, as pessoas que traziam as suas ofertas, era isso que elas olhavam. A partir dali, agora, o sacerdote, então, depois de realizar o primeiro ritual, ele entrava no santuário, ou entrava no tabernáculo. Então, quando a gente fala tabernáculo, a gente está falando sobre a tenda propriamente dita, tá? A tenda propriamente dita era aquela estrutura de madeira, certo? Que era recoberta por 4 peles, sendo a mais bonita por dentro e a mais feia por fora. Tinha um símbolo bem bonito sobre isso também. E você tinha então o sacerdote entrando ali no tabernáculo. Há uma expressão na Bíblia chamada tenda da congregação. A tenda da congregação não é o santuário, não é o tabernáculo, são coisas diferentes. Tenda da congregação era uma barraca montada fora do acampamento onde Deus se encontrava com Moisés, tá bom? O santuário tinha uma situação diferente. O tabernáculo, na verdade, ele não era um lugar onde o povo se reunia para encontrar a Deus. Não era eles indo até lá para se encontrar com Deus. Na verdade, era o contrário. Em um momento onde Deus queria, Deus desejava, ele vinha, descia com a sua nuvem sobre o santuário e ali era onde Deus se encontrava com o povo. Interessante isso, né? A gente hoje tem essa noção de que eu vou até a igreja para me encontrar com Deus, ou para ter uma experiência com Deus, para ter um culto a Deus. No tempo do Antigo Testamento acontecia o contrário. Numa determinada hora que Deus é que determinava, aquela nuvem descia e ali era onde Deus se encontraria com o seu povo. Então esse era o sentido do tabernáculo. Agora, quando a gente entra no tabernáculo, naquela tenda, quando você entrava, né, estamos entrando de frente, você encontrava do seu lado esquerdo o candelabro. Então olha aí na tela, o candelabro ele era feito de 1 talento de ouro. 1 talento são 34 quilos. Então imagina
a importância desse candelabro e também a habilidade para construir esse candelabro. 1 talento de ouro. Essa lâmpada ficava acesa continuamente e ela simbolizava 3 coisas. A Bíblia, que ilumina, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Representava também o povo de Israel, que a Bíblia sempre disse que Israel foi escolhido para ser uma luz diante das nações, para representar a Deus diante das nações, e simbolizava Jesus, que vai falar lá no capítulo 8 de João, verso 12, que eu sou a luz do mundo, tá? O candelabro, ele tem uma particularidade muito interessante. O candelabro, ele tinha essa forma, como você vê na imagem aí, a forma de uma árvore, tá? Você vê aí a forma de uma árvore. Por que ele tinha esse símbolo de uma árvore? Ele remetia naturalmente ou a árvore da vida, ou justamente a uma árvore, alguma coisa nesse sentido. Então, o candelabro, ele fazia uma referência a uma árvore com esses braços. Na verdade, você parece uma araucária, né? Claro que não é uma planta típica daquela região, mas quando você olha o araucária, ele tem esses braços que sobem assim. Então, o candelabro, desculpa, ele se remetia a uma árvore, ou ele era muito parecido com uma árvore, possivelmente uma relação com a árvore da vida no Jardim do Éden. E junto com dentro do candelabro, né, nós tínhamos o azeite que era colocado ali, e esse azeite ele era justamente para iluminar. Como que funcionava o processo de fabricação desse azeite? As azeitonas verdes, elas eram prensadas, esmagadas, tá? E elas eram batidas, tá? Na verdade, elas eram esmagadas com pilão. O resultado, né, dessa prensa que eles faziam, eles colocavam em cima de um pano e por onde saía esse óleo. Então era esse óleo que iluminava justamente ali o candelabro, iluminava o santuário. E há uma representação muito bonita também, porque o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Assim como diz no livro de Mateus, capítulo 25, né, na parábola das 10 virgens, o óleo é um símbolo do Espírito Santo, tá bom? E nunca pode faltar, o óleo nunca pode faltar, assim como o Espírito de Deus nunca pode estar ausente da nossa vida. Você entrando no santuário, então, você encontrava o candelabro do lado esquerdo e do lado direito, você encontrava a mesa com os pães. Está vendo aí na tela? A mesa com os pães? Muito bem. A mesa com os pães ficava do lado direito. Essa mesa, ela tinha 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel, e esses pães eram trocados a cada sábado, e eles só podiam ser comidos pelos sacerdotes. Quem que representava, então, o que representava, então, esses pães? Representava justamente Cristo Jesus, que é o pão da vida, tá? Esse era um símbolo muito bonito. E logo em frente, quando você entrava no seu lado direito, havia a mesa com os pães, do seu lado esquerdo o candelabro, e logo em frente você encontrava o altar de incenso, que era uma caixa que tinha mais ou menos 1 metro de altura por meio metro de largura. Então era uma estrutura retangular. Então era meio metro, mais meio metro aqui, meio metro, fechando um quadrado em cima, por 1 metro de altura. Esse era o altar de incenso, que também tinha 4 pequenos chifres, que era muito bonito. E esse altar de incenso, ele representava as orações. E há um texto aqui que diz assim, ó: suba minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então, a fumaça do incenso que saía desse altar, ela realmente representava as orações que as pessoas faziam diante de Deus. Lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, você encontra o altar de incenso dentro do lugar santíssimo, que está junto com a Arca da Aliança. Mas aqui você encontra ele do lado de fora do lugar santíssimo. Por quê? Porque como era algo que deveria ser alimentado todos os dias, esse incenso, então o sacerdote não poderia entrar no lugar mais importante do templo. Ele ficava do lado, só no lugar santo. O lugar santíssimo entrava somente uma vez por ano. Então por isso que no Antigo Testamento ele ficava do lado de fora do lugar santíssimo, tá bom? Por isso que ficava posicionado nesse local aí onde a gente mostrou.
Quando a gente entra agora no lugar santíssimo, a gente percebe algo muito bonito, que era a Arca da Aliança. O principal objetivo da Arca da Aliança era servir como um depósito para a santa lei de Deus, a santa lei de Deus. Então, por quê? Porque primeiro, as tábuas de pedra, os 10 mandamentos, eram uma transcrição do caráter de Deus, e em segundo lugar, ela foi escrita pelo próprio Deus. Por isso que elas eram uma importância muito grande e elas entravam na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, na verdade, ela era uma caixa, sem tampa. Quando a gente fala de Arca da Aliança, a gente fala disso, de uma caixa, tá bom? De madeira de acácia também, revestida de ouro, e aí você tem então essa Arca da Aliança, que é essa caixa sem tampa, contendo ali os 10 mandamentos, uma porção do maná e a vara de Arão para falar sobre o sacerdócio desse grande homem que houve naquele tempo. Agora, em cima da arca, perfeitamente encaixada, havia uma peça totalmente feita de ouro chamada propiciatório. Propiciatório, na verdade, era a tampa da arca. Então, são 2 objetos diferentes. A arca é uma coisa e o propiciatório é outro, tá? O propiciatório, ele tem um sentido muito bonito aqui, que ele representava a misericórdia divina. O propiciatório, essa tampa de ouro pesada que ficava em cima, representava justamente a misericórdia divina. E há uma frase aqui que eu queria que você pudesse entender comigo, porque assim, na parte de baixo, os mandamentos eles representavam a justiça, tá? Justiça. Um pecador, ele olhava para os 10 mandamentos, naturalmente, ele pensava, eu estou perdido. O que vai sobrar de mim? Os 10 mandamentos é algo muito difícil de ser cumprido. Mas acima ou em cima da arca havia o propiciatório, que representava a misericórdia de Deus. Justamente propiciatório tem o sentido de cobrir, de propiciar, de providenciar uma solução, um escape para esse povo. E aqui tem uma frase que diz assim, ó, a misericórdia sem a justiça não passa de um sentimentalismo débil, que subverte toda a ordem moral. Então, se eu tenho misericórdia, mas não tenho justiça, no final das contas, eu vou perverter totalmente a moral. Mas, se eu tenho justiça sem misericórdia, eu acabo entrando numa severidade moral muito grande, impecável na teoria, mas revoltante a Deus e aos homens. Revoltante a Deus e aos homens. Então, a tampa do propiciatório, ela tinha um símbolo da graça maravilhosa de Deus, que era oferecida para aquele povo. A graça de Deus, tá bom? Ali havia um encontro entre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Eu queria que você olhasse aqui comigo no quadro, porque eu quero tentar fazer aqui um desenho. Aqui está a Arca da Aliança, certo? Vamos tentar fazer mais bonitinho aqui. Aqui está a Arca da Aliança. Ok? Aqui está a Arca da Aliança. Para você entender que é uma visão aqui de cima. Tá bom, tá ali. A Arca da Aliança. Eu com meus desenhos aqui. A Arca da Aliança. A arca, ela representava justamente a justiça de Deus, tá? Acima da arca você tinha uma peça que ficava perfeitamente encaixada, que ela era chamada de propiciatório. E nessa peça aqui havia 2 querubins que tinham as suas asas aqui, certo? Puxa vida, não sei desenhar um querubim. Aqui está um querubim. As pontas das asas tocavam, certo? Aqui são 2 querubins. Então isso aqui era totalmente de ouro, como eu expliquei, e representava a misericórdia de Deus, certo? Misericórdia. Então, no meio desses querubins, havia uma luz que brilhava, que representava justamente, que era a Shekinah, que representava a presença de Deus. Então, o povo sabia que havia naquele momento a presença de Deus ali,
a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Tudo que eles precisavam para existir como povo e para serem felizes como nação, como indivíduos, havia dentro do santuário. A presença de Deus, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus muito bem representada ali, tá bom? Agora, eu gostaria que você fosse comigo para a gente entender, quando a gente faz uma comparação entre para você ter uma noção como o santuário, a importância que ele era, e a gente vai agora para a parte final, a importância que ele era não somente para o povo de Israel, mas no futuro o povo de Israel faria o santuário, construiria o santuário, que seria derrubado, seria construído novamente. Então eu quero mostrar para você essa imagem aqui, ó. Quando você olha, em primeiro lugar, tem um pontinho escuro ali, na verdade é a representação do tamanho de um ser humano, tá? De 1,70 m mais ou menos. Ele está de frente para uma pedra, aqui ó. Opa, aqui ó, uma pedra, tá? Essa era a forma mais primitiva de altar. Uma pedra, apenas uma pedra, ali era oferecido sacrifício para o povo. Depois você tinha pedras não lapidadas, pedras que eram retiradas assim da natureza, que ninguém fazia trabalho, elas eram ajuntadas em forma de monte e era oferecido sacrifício ali em cima. Depois houve uma evolução, né, para um monte irregular de pedras, como diz aqui, bem no centro aqui da imagem, um monte irregular de pedras. Depois você tem pedras trabalhadas com pontas, então depois o povo de Israel ia trabalhando, ia melhorando aqueles altares antigos e agora essas pedras trabalhadas com pontas. No santuário é esse móvel que nós vimos, o móvel de madeira coberto de bronze, tá? Então você tinha essa madeira coberta de bronze. No templo de Salomão eram pedras encamadas e esse altar de bronze depois ele evoluiu, né, para um altar que era enorme, totalmente feito de bronze. Então era algo valiosíssimo que foi feito depois, né, nas construções que o templo de Israel sofreu. Só para você ter uma noção, nós temos na Bíblia o registro de praticamente 3 santuários. O primeiro foi o santuário do deserto, que existiu até o tempo de Davi, até o tempo de Salomão. Depois você tem o templo de Salomão, que foi construído por ele, né, um lindo templo, gigantesco, a gente vai falar sobre isso quando chegar na aula de Salomão. Esse templo foi destruído pelos babilônicos, tá? E ele foi reconstruído, então, uma tentativa de reconstrução pelo povo judeu, mas que foi finalizado por Herodes. Então Herodes, no futuro, construiria esse templo. Se você quer conhecer o templo de Jerusalém hoje, você não encontra mais ele onde ele estava. Você encontra apenas uma parede que está resistindo ainda à ação do templo, que é o que os judeus chamam de Muro das Lamentações. Ali, o último resquício do templo de Herodes que foi construído ali perto da época de Jesus, certo? Agora, para a parte final da nossa aula, eu quero que você olhe isso aqui, a parte quase final. Aqui diz assim, ó, há um símbolo, né, que era os símbolos aí do seu lado esquerdo e as doutrinas. Então o altar, ele tem algo muito bonito que ele simboliza o sacrifício de Jesus de salvação pela fé. A pia simboliza o batismo por imersão. A mesa com os pães representa a Bíblia como alimento e Jesus o pão da vida. O candelabro é uma representação do Espírito Santo também. O altar de incenso é uma representação, a doutrina contida é a oração e intercessão de Cristo. O propiciatório, que é a tampa em cima da arca, representa a mediação de Cristo, né? Por isso o tema da misericórdia, da graça de Deus. A arca da aliança representa os 10 mandamentos e o sábado. O maná simboliza a reforma de saúde. O dia da expiação, que era algo muito bonito que a gente vai ver nas aulas seguintes, representava o juízo. O deserto representava o milênio e o bode que era oferecido ali, ele representava Satanás. Então nós temos aqui, queridos, uma representação das doutrinas e dos símbolos que o santuário mostrava para a gente. E olha só essa frase. Através deste local, Deus ensinava algumas lições. Primeiro, a verdade sobre o juízo, a santidade de sua lei,
o sábado, a reforma de saúde, a verdade sobre o milênio, quanto à culpabilidade dos pecados do povo de Deus, quando a culpabilidade dos pecados do povo de Deus será transferida para o autor do pecado, que é Satanás. Então, tudo isso era ensinado ali naquele tempo. Agora, para a gente poder finalizar a nossa aula, a Bíblia diz que o santuário ele funcionava como uma sombra, tá? Vá comigo ao livro de Hebreus, e a gente termina com isso aqui. Hebreus, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, capítulo 8. Aqui diz assim, ó, no capítulo 8, no verso 5 diz assim, falando sobre o santuário, esse capítulo é muito especial, mas olha que interessante. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então há um texto aqui da Bíblia que eu acho fantástico, que é justamente esse aqui. O santuário, ele existia e funcionava como uma sombra ou uma figura de uma realidade. No capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 5, também fala a respeito desse assunto, tá? Olha só o que a Bíblia diz aqui no capítulo 9, a partir do primeiro verso. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. É interessante porque esse texto, ele nos explica, ele nos fala a respeito de todos os móveis, como funcionava o santuário, e diz que tudo isso era uma sombra da realidade. E para a gente finalizar, eu quero mostrar para você isso na prática, tá bom? A gente vai mudar a posição da câmera e você vai entender isso aí. Nós temos aqui então o santuário, tá? Todos os elementos do santuário. Aqui está o altar de incenso, a pia, o candelabro, altar de sacrifícios, a pia, o candelabro, a mesa com os pães, o altar de incenso e a arca da aliança. Quando eu digo que era uma sombra, se você olhar aqui, nós temos a cruz, tá? Uma cruz que eu fiz aqui de papel mesmo. Isso aqui é a realidade. Essa é a realidade. E aqui nesse lado, bem aqui desse ladinho, tem uma luz que está vindo, tá? Eu quero que você entenda na prática como que o santuário era uma sombra. Olha que interessante. Se eu colocar aqui essa cruz exatamente nessa posição, o que você está vendo aqui é a realidade, que é a cruz de Cristo, o santuário celestial, o sacrifício de Jesus por nós. E o que você está olhando aqui? Agora olhe só para o quadro, não olhe para a cruz. O que você vê aqui? Você vê a sombra, você consegue ver a sombra que essa cruz está projetando, tá? E justamente os móveis do santuário eles eram organizados em forma de uma cruz. Por quê? Porque o santuário todo era uma sombra, e aqui está a sombra, você está vendo aqui, né? A sombra de uma realidade. E a realidade qual era? Era a cruz de Cristo. A boa notícia é que Mateus capítulo 27, verso 50 até o verso 51, diz que quando Jesus ele morreu na cruz para poder nos salvar, todos esses elementos deixaram de fazer sentido, porque a partir de agora, todas as coisas, elas convergiram para Jesus, e Jesus, então, agora era o motivo de o santuário não mais existir, porque agora o ministério dele estava completo. Deu para entender? Jesus, ele fez justamente isso. Com a sua morte, ele
tirou essa sombra e agora a gente consegue enxergar a realidade que é justamente a cruz de Cristo Jesus. Então, eu acredito que você entendeu como é que funciona justamente a estrutura do santuário, o propósito do santuário e o papel tão importante que o santuário desempenhava em apontar para Cristo Jesus, para o sacrifício que viria no futuro, e o que a gente vai ver sobre as leis, como funcionava na nossa aula que vem, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que os seus estudos sejam cada vez mais profundos e que você aprenda cada vez mais com a palavra de Deus. A tarefa de casa da nossa próxima semana é justamente o que está aqui, para você ler o livro de Levítico, capítulo 16 e Deuteronômio, capítulo 1, e nós vamos leia também História da Redenção, capítulo 19, tá? Aí na apostila tem outras imagens, outras informações, muito mais completo para você ir acompanhando e que Deus possa te abençoar muito nos seus estudos nessas aulas que a gente está fazendo. Quero convidar você para a gente orar, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, todas as bênçãos. E agora, Pai, te pedimos que Tu abençoes a cada um dos nossos alunos e alunas que estão espalhados aí por esse país, que cada um deles possa receber a Tua bênção e possa entender o papel tão importante do sacrifício de Jesus feito em nosso lugar para nos salvar. Abençoa-nos, Pai. Por favor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua presença. Eu quero lembrar que na próxima semana, a nossa próxima aula, nós teremos uma folga, teremos uma pausa, tá bom? Para você colocar tudo em dia, as suas tarefas, os seus requisitos de leitura. A gente vai fazer uma pausa semana que vem e nós voltamos então na outra semana. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.